Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós chegamos no nosso quinto capítulo deste livro. O quinto capítulo se chama Operações Seletivas. E dando sequência ao capítulo anterior, que nós vimos sobre a cidade estranha, onde haviam aquelas figuras diferentes, onde as árvores secas, em sinais de rogativas a Deus, os charcos pediam auxílio, rogavam, como se ali estivessem vários espíritos sofredores. E neste capítulo, o que me causou tamanha estranheza, pesar e reflexões. Eu fiquei refletindo muito sobre isso. Este capítulo, ele nos dá a noção de quanto a espiritualidade das trevas, os irmãozinhos espirituais que estão nesses locais, nesses verdadeiros ambientes, onde tem uma hierarquia de espíritos trevosos, que manipulam outros espíritos, manipulam para que eles sejam, então, através da hipnose, através da sua influência negativa, para que eles sirvam-se desses irmãozinhos intelectualmente menos evoluídos, para que sirvam-se deles como se fossem seus soldados. Então, nesse capítulo, ele vai começar, eles passaram então a noite num lugar, num ambiente, e aí eles foram para um outro ambiente, que era um salão hexagonal. E lá então, eles veriam uns julgamentos, alguns juízes daquele local, que fariam algumas sentenças. Então, eles se deparam com um local onde haviam tochas de fogo, e o ambiente era como se todo chamuscado, era como se tivesse todo meio que queimado. Esse era o ambiente a que eles estavam adentrando. E por que esse ambiente? Todo esse ambiente, naturalmente, plasmado pelos pensamentos, pela psicosfera daquele local. Então é bem interessante, chocante, e nos faz refletirmos sobre a importância das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e de tudo o que desejamos na nossa vida. Então, nesse capítulo, nós vamos encontrar, então, eles vão para esse local e aí vem alguns juízes, 7 juízes, e eles vêm como que conduzidos naqueles antigos equipamentos, aqueles tronos meio que parecidos com os tronos de papas. Então eles vêm todos erguidos e aí tocam os tambores e vêm os juízes, então toda aquela pompa para que eles venham então proferir as suas sentenças. E aí o que eles percebem? Uma multidão de pessoas desencarnadas aos magotes, em pequenas multidões, de acordo com as suas afinidades, de acordo, né, com a sintonia. Ao momento em que desencarnam, então eles vão para aquele local. E aí o Gúbio, então, esclarece o André. André, cada mente vive na companhia que elege. Semelhante princípio prevalece para quem respira no corpo denso ou fora dele. É imperioso reconhecer, porém, que a maioria das almas asiladas nesse sítio, naquele local, naquela cidade estranha, vieram ter aqui obedecendo às forças da atração. Então vejam, incapazes de perceber a presença dos benfeitores espirituais que militam entre os homens encarnados em tarefas de renunciação e benevolência. Mentes desvairadas, sozinhas, procuram as criaturas desencarnadas com que elas se afinam, agregando-se naturalmente a este imenso cortiço, com toda a bagagem de paixões destruidoras que lhes marcam a estrada. Vejam, aqui é interessante que nesse livro, desde o começo que a gente vem fazendo essa leitura, fica claro que não existe injustiça. Então, todos esses espíritos que desencarnam e vão para esse local tenebroso, esse local que nos dão uma imagem à mente terrível,
não foram injustiçados, não foram, eles foram por conta de suas atitudes, por conta da forma como conduziram as suas vidas. Então vejam que responsabilidade temos cada um de nós, espíritas ou não, mas especialmente nós espíritas, que temos semanalmente, diuturnamente, contato com os espíritos amigos, contato com esses irmãozinhos sofredores que vêm ao nosso auxílio, nos envolver, e outros sofredores que vêm nos informar das dores, dos pesares, do sofrimento que tem vivenciado na esfera espiritual. Então aqui o André fala que eles sofrem a vigilância de inteligências poderosas e endurecidas que imperam ditatorialmente nessas regiões. Então, lá existem umas mentes que são ditadoras, né, onde fruto dos amargos, da maldade, da indiferença, enche o celeiro dos corações desprevenidos. Por isso a importância de nós estarmos atentos. Aí o André pergunta, mas por que o Senhor confere atribuições de julgadores, espíritos despóticos? Porque eram esses espíritos despóticos que seriam os juízes que estariam sendo recebidos naquele ambiente. E esses juízes é que estavam então a julgar aqueles espíritos que desencarnaram. Então o André pergunta, com que condições, né? Aí o Gúbio mudou a fisionomia e ele respondeu para o André: quem se atreveria a nomear um anjo de amor para exercer o papel de carrasco? Porque há necessidade de um carrasco. Ao demais, como acontece na crosta planetária, cada posição, além da morte, é ocupada por aquele que a deseja e procura. Então vejam que interessante essa colocação. Então é claro que também esses espíritos despóticos, maléficos, eles não estão lá por acaso. Deus os utiliza na forma necessária para restabelecer a lei da justiça, do amor e da caridade. E aí então chegam os magistrados, lugar para os sacerdotes da justiça, e tocam os tambores. E aí então esses magistrados falam o seguinte: nem lágrimas, nem lamentos, diz um juiz que se destaca entre os outros 6. Nem sentença condenatória, nem absolvição gratuita. Esta casa não pune, nem recompensa. A morte é caminho para a justiça. Escusado qualquer recurso à compaixão entre criminosos. Não somos distribuidores de sofrimento, e sim mordomos do governo, do mundo. Nossa função é a de selecionar delinquentes, a fim de que as penas lavradas pela vontade de cada um sejam devidamente aplicadas no lugar e no tempo justos. Então ele vai com esse discurso e de repente ele aponta para uma mulher e ela se levanta chorosa, pede clemência, e ele então diz para ela: confessa os crimes, diga o que você fez. Aí ela então confessa que ela matou os seus 4 filhinhos e contratou um assassino para matar o seu marido, a quem ela não aguentava mais o sofrimento. E então, depois da prática desse crime, ela mergulhou na bebida e no charco da drogadição, dos vícios, para fugir daquela culpa, daquela consciência culpada. E então, quando ela fala isso, esse juiz que tinha o magnetismo da hipnose, ele hipnotiza a mulher e ele olha para ela e diz: você é uma loba, você é uma loba. E na medida em que ele vai falando isso, ela vai se transformando. As suas costas, elas vão modificando, vai caindo, e os pelos crescem no seu rosto, e ela então se transforma em uma
loba. Aí acontece então o fenômeno da licantropia. E o André também fica indignado. Como, né? É possível, muito embora ela não seja uma pessoa bondosa, como é possível ele ter a capacidade de transformá-la em uma loba? E então o Gubbio esclarece mais uma vez o André que ela só se transformou em uma loba porque ela sintonizou na mesma psicosfera daquele juiz, daquele algoz. Então, à medida em que ela modificasse os seus sentimentos, que ela modificasse a sua sintonia, ela certamente conseguiria modificar o seu perispírito, modificar aquela forma de loba em que ela tinha se transformado. Então vejam, meus irmãos, a responsabilidade. E aí, nesse capítulo, o que é também estarrecedor, então esses magotes de várias pessoas, várias multidões de pessoas diferentes, então descem como se fosse um facho de luz e alguns sentinelas vêm com alguns aparelhos, né? Eles vêm para medir os pensamentos, para medir as pessoas que estavam lá e captar as suas psicosferas. E então esses juízes começam a conversar, chamam um senhor, então eles conseguem medir todos aqueles que são envolvidos pela maledicência, pelo ódio, pelo ciúme, pelo abuso da faculdade, aposentadoria indébita, em várias situações. Nós percebemos que eles captam, e aí então tem uma situação que uma senhora, ela fala, não, eu estou no meio dessas mulheres, dessas prostitutas, dessas mulheres de má vida, eu não tenho nenhuma relação com elas, eu era uma mulher do lar, eu tinha minha família, eu cuidava da minha família, eu não posso estar aqui. E então os juízes falam, minha senhora, certamente a senhora não era do lar e vivia na sua casa, porque senão não estaria aqui. E aí então eles começam a perceber a psicosfera dessa mulher de sensualidade, daquela que não cumpre os seus deveres com a família. E aí eles então interceptam várias pessoas, vários espíritos desencarnados, cada um na sua ignomínia, nos seus vícios, na sua forma de ciúmes, no seu desejo de prejudicar, na sua forma de conduzir um outro. Eles então chamam, mas você, eu não tenho nada a ver com essas pessoas que estão aqui, esses egoístas, essas pessoas apegadas ao dinheiro. Era um homem das letras, escrevia livros, e então ele fala, você era da mesma forma um egoísta, porque se apropriou indebitamente do conhecimento, não distribuiu e utilizou para o seu proveito próprio. Então você também é sim a fim de todas essas pessoas. E então, ele nos dá a sensação da nossa responsabilidade diante da vida, porque essa cidade estranha, ela vive como que vampirizando nós encarnados, porque nós nos deixamos levar pelas sensações da matéria. Então, desperta a nossa consciência para que nós realmente tenhamos esse despertar. Será que nós estamos levando a nossa vida a sério em tudo que a gente tem conhecido, tudo que a gente tem estudado, tudo que a gente tem visto e ouvido através dos espíritos? Então, é um capítulo que vale a pena você ler, vale a pena acompanhar aqui com a gente. Assinem o nosso canal, leiam, façam seus comentários, porque a mim foi muito esclarecedor. Que Jesus os abençoe.